Boa noite, gente. Muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Bom, é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, nessas turmas do ciclo 1, ciclo básico, né? Porque é o momento de chegada, é o momento da base, da sustentação, dos conhecimentos da doutrina espírita. Aqui na ULI vocês têm um conteúdo bem interessante para realmente compreender o que é a doutrina espírita e, sobretudo, desmistificar muitas coisas que se fala a respeito do espiritismo. Eu vejo muita gente falando assim, cai um avião, aí diz, o que é que o espiritismo pensa do avião caído, né? Aí acontece uma situação lá, como é que o espiritismo explica a chuva que pegou a cidade, matou pessoas? O espiritismo parece que tem resposta para tudo. Então, aqui a gente aprende a compreender que não é bem assim. A gente entende o fundamento e, pelo fundamento, a gente depreende as consequências, se houverem, ou se houver, nesse momento, a gente, então, assim, caminha. Tá bom? A gente vai falar hoje sobre um aspecto muito importante, que é o aspecto da ciência relacionada a uma das questões que o Espiritismo traz, que é a reencarnação. Deixando claro algumas coisas. Primeiro, o Espiritismo não foi ele que criou a reencarnação. A gente vai ver aqui que a reencarnação já existe há muitos milênios. Depois, nem todo espiritualista é reencarnacionista. Então, nem todo mundo que é espiritualista, que tem uma religião, que fala de espírito e tal, acredita, crê, defende a reencarnação. Nesse aspecto, o espiritismo traz a reencarnação como fundamento. E fundamento não só da doutrina, mas como fundamento da própria essência e aquilo que a filosofia não consegue responder, que é o aspecto da bondade de Deus. Porque quando a gente analisa Deus sob o ponto de vista humano, tradicional, a gente vê que Deus é bom. Alguém duvida? Não, né? Mas quando você vê um tsunami arrastando aquelas pessoas todas ali na praia e voltando e jogando as pessoas contra a parede, você fica dizendo assim, o que aconteceu ali? Então, a gente começa a entender que a bondade de Deus não está necessariamente presa à maneira como a gente entende o que seja o bem. Então, a reencarnação, ela é uma forma de justificar e explicar e defender a verdadeira bondade de Deus. Porque é através da reencarnação, do ciclo das vidas sucessivas, que a gente vai entender que a oportunidade que nos é dada, a outra oportunidade e as diversas, elas têm como finalidade a perfeição do indivíduo, e, consequentemente, aí está a bondade. Nos dá uma vida como uma passagem. Nos dá um corpo como uma roupa. E as sucessivas vidas como oportunidades de melhoria. Então, imagine que a gente fosse colocado num calabouço eterno. Eu não fui uma pessoa boa. Quando eu morri, eu vou para um calabouço, fecha a porta e nunca mais. Aí eu não posso falar de bondade de pai, concorda? Mas quando eu estou em um lugar onde vai ter toda uma consultoria, não para resolver meu problema, para me ajudar a pensar, me ajudar a refletir e, a partir das minhas próprias descobertas, fazer então o meu processo de melhoria, aí eu tenho a bondade do pai. Tá certo? Então, a gente vai falar sobre isso aqui. Peço a vocês que, se vocês tiverem dúvida,
vocês vão perguntando e a gente vai conversando aqui, batendo um papo. Eu vou voltar aqui para o dia 18 de abril do ano de 1857. No dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec, por volta de umas 10 horas da manhã, publica o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos começou a ser engendrado no ano de 1854, quando Allan Kardec foi convidado a primeira vez para participar de uma reunião mediúnica, que só vai acontecer para ele no ano de 1855, no mês de maio, uma terça-feira à noite. Ele vai numa casa e vê lá as manifestações dos espíritos e fica encantado com aquilo. E ele diz assim para si mesmo: vou agora descobrir como é que funciona o lado de lá. Eu agora vou fazer uma pesquisa para descobrir o que é que existe depois da morte. Porque, até então, depois que a pessoa morria, para você saber notícias do lado de lá, estava meio difícil, não é verdade? Mas como ele estava vendo aquilo pululando na frente dele o tempo inteiro, ele teve essa ideia. Eu não só vou conversar com o espírito para perguntar: como é seu nome? Como é o nome do meu pai? Meu pai está bem? Eu estou no caminho certo? Para não estar perguntando essas coisas, eu vou perguntar sobre ciência, eu vou perguntar sobre o sentido da vida, eu vou perguntar sobre Deus, eu vou perguntar como é que os espíritos vivem no mundo espiritual, eu vou saber como é que funciona o lado de lá. E daí ele começa a fazer essas reuniões regulares com o objetivo de compreender o mundo dos espíritos. E ditados feitos pelos próprios espíritos vão compondo a sua obra. Ele vai fazendo perguntas e médiuns vão respondendo, em nome de espíritos, as respostas que ele fazia, das perguntas que ele fazia. Ele recebe mais 50 cadernos de 4 personagens daquela época, que também faziam reuniões e que tinham perguntas e respostas. Ele vai arrumando isso e, nesse dia 18 de abril, ele publica o Livro dos Espíritos. Alguém aqui já ouviu falar de um espírito chamado Hermance Dufour? Não? Quem já ouviu? Levanta a mão. Hermance Dufour tem um livro famosérrimo aí chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Ela é um espírito assim muito bacana, que ajuda a gente quando a gente não está legal. Ela tem umas mensagens muito boas, mas a história de Hermance está intimamente ligada à questão da mediunidade, que foi no dia 25 de abril do ano de 1857, uma família chega na casa dos Rivail, dos Kardec agora. O que é que eles tinham na mão? Uma filha que tinha por volta de 18 anos e que estava prestes a ser internada num hospício. Porque ela era médium. E ninguém sabia o que era mediunidade. Ela já havia escrito 2 livros, um sobre a vida de São Luís e a outra sobre a vida de Joana d'Arc. Esses livros foram ditados pelos próprios espíritos. E ela não foi internada porque quem viu os livros disse: essa menina tem algo diferente. Porque o que está nesses livros é ipsis verbis, a realidade. Ou seja, não tem nada de invenção aqui. Tem alguma coisa diferente. Quando eles viram o Livro dos Espíritos, caiu a ficha. Minha filha não tem problema nenhum. Ela é simplesmente um médium. O que muda na sociedade a partir de 1857, muda muita coisa. Porque o que antes era dogma, virou natureza. O que antes era o espetacular, virou o natural. E graças a Allan Kardec e o seu trabalho e a forma como ele fez esse trabalho. Porque uma coisa que Allan Kardec um erro que ele não cometeu, foi de ficar na fantasia, criar um fanatismo. Ele não fez isso. Ele foi
para um lado, para um viés interessante, que foi o viés de transformar a sua pesquisa da mediunidade em ciência. Como é que ele fez isso? Usou os métodos da ciência para fazer as investigações dos espíritos. Então, vou dar aqui, por exemplo, uma metodologia que ele usava. Ele fazia uma pergunta para um médium, aqui e agora, e depois de algum tempo, em outro lugar, ele fazia a mesma pergunta para outro médium. E depois ele fazia a mesma pergunta para um terceiro médium. À medida em que essas respostas chegavam, ele fazia uma análise se essas respostas eram coincidentes. Se as respostas fossem coincidentes, ele então adotava aquilo como verdade universal. Porque se um espírito aqui e outro que não se conhece lá longe, e outro mais, falam a mesma coisa, e são espíritos, significa dizer que no lado de lá, essa realidade é do conhecimento de todos. Isso é chamado de universalidade. Ele usou esse critério e foi extremamente rigoroso nessas questões. Na investigação de Allan Kardec, havia um ponto, que era o ponto da reencarnação. Porque Allan Kardec não acreditava em reencarnação, gente. Enquanto Rivail, ele era magnetizador, ele sabia do estado sonambúlico das pessoas, que o sonambulismo era a mediunidade, ele via as pessoas dando comunicação nas sessões do magnetismo, mas ele não tinha nenhuma pretensão de dizer que aquele espírito, eventualmente espírito que estava ali se comunicando, viria depois acontecer em uma nova vida, de uma outra forma, com outro personagem, vivendo de outra maneira. Quando ele começou a conhecer o espiritismo, ele teve um choque. E ele disse assim: a reencarnação é a única explicação para todo o conjunto dessa obra. É a pedra que fecha tudo. A pedra de toque. É aquela pedra fundamental lá em cima, aquela do cone. Como é o nome que chama aquela pedrinha que bota em cima? Tem um nomezinho. Como é o nome? Hã? A fundamental é a primeira. Tem uma que você bota em cima em cima do telhado. Depois eu lembro. Então, essa pedra, essa cereja do bolo, é a encarnação. É a que junta tudo. E aí ele começou, então, a defender essa ideia. Isso, comieira. Ele começou a defender essa tese nas suas obras como um dos princípios da doutrina espírita. Então, nesse contexto, algumas pessoas começaram a embarcar na ideia da ciência do espírito. O espiritismo, no início, não era religião, em hipótese alguma. Vai existir uma fase do espiritismo que vai até o ano de 1864, que é quando Allan Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Até o ano de 1864, o Espiritismo só tinha ciência e filosofia. O Livro dos Espíritos era a filosofia e o Livro dos Médiuns era a ciência. O que era o Livro dos Médiuns? O Livro dos Médiuns era um manual de instruções práticas das reuniões mediúnicas. Porque o povo fazia reunião mediúnica. Quem aqui já participou de uma reunião mediúnica? Levanta o braço, por favor. O povo fazia reunião mediúnica em qualquer lugar. Fazia reunião mediúnica em bar. Vocês vão ver figuras daquela época que saíam nos jornais, do pessoal fazendo as mesas girantes em bar, com garrafa em cima. Quem quiser ver mais ou menos o que é isso hoje, vê um seriado que está no Netflix, chegou aí agora, Vida Depois da Morte. Um médium chamado, o médium de Hollywood, Tyler Henry. E vocês vão ver ele fazer leituras espirituais na casa de pessoas que estão bebendo.
Então, quando ele começou a entender como é que funciona o processo mediúnico, ele começou a trazer metodologia, explicando como é que você identifica um espírito, como é que você faz uma reunião, o que você tem que tomar cuidado, como é que você conversa com o espírito. Isso eram instruções, isso virou o livro dos médiuns. Até 1864, porque em 1864, quando ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, aí entrou um aspecto religioso na questão. E isso, no Brasil, fez uma diferença imensa. E eu vou contar essa história para vocês daqui a pouco. Muito bem. Então, nesse ponto, Camille Flammarion, que era um contemporâneo de Allan Kardec, ele dizia assim, ó, esse complexo estudo deve estar agora em seu período científico. Os fenômenos físicos sobre os quais não se insistiu de início devem se tornar o objeto da crítica experimental, a qual devemos a glória do progresso moderno, as maravilhas da eletricidade e do vapor. Esse método deve tomar os fenômenos de ordem ainda misteriosa, aos quais assistimos, para dissecá-los, medi-los e defini-los. Porque, senhores, o Espiritismo não é uma religião. Olha o que está escrito aí. O Espiritismo não é uma religião, mas é uma ciência. Ciência da qual conhecemos apenas o ABC. Isso aí é final do século XIX, início do século XX. O sobrenatural não existe mais. As manifestações obtidas por intermédio dos médiuns, como a do magnetismo, sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas ao controle da experiência. Aí está falando de uma ciência experimental. Você analisa o fato e depreende as causas a partir do fenômeno observado. E não faz o contrário. Porque se eu tivesse uma tese que existe espírito, eu ia fazer experiências para comprovar a existência do espírito. Mas quando chega um espírito aqui e se comunica, inequivocamente, que eu sei que existe o espírito, agora eu vou entender o que é isso aqui, e não o contrário. Não há mais milagres. Assistimos à aurora de uma ciência desconhecida. Isso é Camille Flammarion. Bom, quando a gente vai falar de ciência, e a gente conhece bem um debate bem atual a respeito de ciência, a gente vai lembrar que a ciência, essa ciência que a gente tanto fala, é nova. Ela não é uma coisa antiga. Antigamente, a ciência era a filosofia. Era a filosofia que pensava em termos científicos. Tanto que, quando Isaac Newton publica seu livro, era a filosofia, princípios filosóficos, princípios matemáticos da filosofia natural. Então, quando nós estamos criando agora uma ideia de ciência, a gente vai pensar em método, em sistematização, em processo de coleta e análise das experiências, né, das amostras, enfim. Esses são alguns elementos que Rupert Sheldrake, em uma obra chamada A Ciência Sem Dogmas, ele vai enumerar como sendo pressupostos da ciência materialista. O que eu vou falar de ciência aqui não é negando nem dizendo que a ciência não presta. Eu só estou dizendo que existe, do ponto de vista da experimentação científica, uma polarização para se observar o que é mensurável, o que é tangível, o que está ao alcance dos olhos, dos sentidos. Aquilo que é fora dessa percepção não pode ser medido, consequentemente, não é considerado ciência. Quando Jung, fazendo suas experiências sobre a metafísica, sobre o sobrenatural, o luminoso, etc., chega na fronteira do espírito, e olha que ele tinha casos de mediunidade na sua casa, ele próprio tem um relato interessante de que uma das suas conversas com Freud, ele teria dito que a barriga dele estava doendo, e toda vez que a barriga dele doía, havia um estalo no ambiente, um fenômeno tipológico. E Freud fica meio assim, ele diz, agora vai estourar, aí estourava. Aí passava alguns minutos, agora vai estourar de novo, aí estourava, porque ele sentia no físico algo que estava no ambiente.
Isso não faz de Jung necessariamente um médium, mas ele investigou isso e chegou um momento que alguém chamou ele no canto e disse: rapaz, você tem uma carreira, você tem um nome a zelar, larga esse negócio para lá. Quando o Dr. Ian Stevenson, que foi um dos maiores pesquisadores da reencarnação do século XX, começou a executar seu trabalho na Universidade de Virgínia, deram a ele uma máquina velha, uma cadeira, uma mesa, chama de mesa cotó, para ele fazer o trabalho dele. Ninguém acreditava naquilo, ninguém apostava naquilo. Porque essas coisas que estão fora do domínio da matéria são superstições. Religião. Cada um tem a sua. Não dá para você afirmar. Como é que você vai dizer que existe espírito para uma pessoa que não acredita? Uma pessoa que nunca participou de uma reunião mediúnica, não sabe o que é isso. Ele acha que você tem uma crença, que você é um crente, e que você acredita naquilo, mas que aquilo não necessariamente é verdadeiro. Então, esses são alguns elementos. Tudo é essencialmente mecânico. Toda a dinâmica existencial, ela passa por um processo de uma certa mecanicidade. Você tem coisas que provocam movimentos e que você consegue consertar. Então, levando isso para um corpo humano, você já imaginou? Doutor, eu estou com uma dor no estômago. Vamos consertar o estômago. Eu estou com um problema no esôfago. Vamos consertar o esôfago. Não é assim, mais ou menos? Então, por que isso? Porque existe uma ideia de que existe algo com um problema localizado e eu vou atender aquela demanda que está ali localizada. Hoje está mudando isso muito, porque hoje a visão é mais sistêmica. Mas em um determinado momento, o ponto é aquele. Então, quando você fala de memória extracerebral, por exemplo, para um neurocientista que está focado no cérebro, ele vai dizer: isso não existe. Quando você fala de campos de percepção visual para uma pessoa que está estudando a questão, que conhece profundamente a questão da ótica e de como funciona um olho, ele vai dizer: isso não existe. Mas os espíritos vêm de lá e dizem: existe. E aí você acredita em quem? Claro. Em quem é? Em quem é que a gente acredita? Na ciência. Toda a matéria é inconsciente. Significa dizer que isso que a gente está estudando aqui não faz o menor sentido. O que é a vida? A vida é um acaso biológico. O processo deu-se. A biologia fez o corpo. As dinâmicas naturais criaram toda a espécie de manifestação. E eu estou aqui. E quando eu morrer? Acabou. Não tem mais nada. Vocês conhecem alguém que tem essa tese? Conhece alguém? Eu conheço vários. Tenho vários amigos que dizem que a gente é que nem uma vela. Apagou, acabou. Quantidade total de matéria e energia é sempre a mesma. As leis da natureza são fixas. Olha que nem tudo é equivalente, é ruim não, tá, gente? Tem coisa boa. As leis são fixas, são. De fato, os espíritos concordam com isso. A natureza não tem propósito e a evolução não tem objetivo. Então, quando você fala de reencarnação, por exemplo, que o objetivo nosso é crescer, é desenvolver, é aprimorar. Aí uma pessoa diz assim: não, o objetivo da vida é viver. O objetivo da vida é aproveitar o quê? A vida. Mas se eu fizer isso, como fica o meu depois? Rapaz, que negócio de depois? Você já viu isso depois? Eu tenho que aproveitar é o quê? Agora. A mente está dentro da cabeça. O pensamento, a mente, é um epifenômeno do cérebro. O cérebro produz o pensamento como o fígado produz as suas substâncias, o rim. Não é? Então, a mente
é um fenômeno resultante da ação neuronal. As memórias estão armazenadas, isso aí, faltou o resto da frase. As memórias estão armazenadas em estruturas cerebrais. Isso não tem consenso. Isso não tem muita coisa a se dizer sobre isso, até porque esse é um ponto realmente delicado do estudo do cérebro, questão da memória. O que é que os espíritos dizem? Afirmam que a memória é extracerebral. O cérebro é um aparelho de manifestação do processo, ele é utilizado convenientemente para expressar os conteúdos do espírito. Quando o cérebro está com problema, o espírito tem dificuldade de se comunicar através dele, mas a mente não é um epifenômeno do cérebro, o cérebro é um epifenômeno da mente. Está claro aí? Se não tiver, vocês falam, viu, gente? Esses fenômenos aí inexplicados, como telepatia, etc., são ilusórios. Não existem. Isso é picaretagem. Tem embuste aí. Muita gente diz isso. A medicina mecanicista é a única que realmente funciona. Esse negócio, antigamente, quem fazia homeopatia sofria. Porque isso aqui é água desdobrada. Me lembro que teve matéria, inclusive, de Fantástico. Isso não tem muito tempo, não. Quando eu digo muito tempo, tem uns 20, 30 anos, sei lá. Falando da homeopatia, acabando com ela. Hoje, os médicos homeopatas aí, ó, lindamente trabalhando. Na época da mediunidade grande aqui, médicos como o Bezerra de Menezes faziam trabalho de homeopatia espiritual, quer dizer, os espíritos vinham dar as receitas através de mediunidade. Como tem médiuns hoje que não têm formação nenhuma em medicina e fazem receitas de homeopatia com precisão. Porque um dos principais, ou o principal criador, o que começou a homeopatia, que foi Hahnemann, ele tem mensagens dele dentro do Livro dos Espíritos, de Hahnemann. Tem mensagem dele na codificação. E mensagens importantes, inclusive, que os brasileiros adoram. Bom, Francis Bacon era outro pensador a respeito dessa questão aí de ciência, que ele dizia coisas interessantes. Ele dizia que a criação de uma comunidade onde a ciência teria o papel de uma religião. Os cientistas seriam aquelas pessoas especiais, que seriam vistos de maneira especial, né? Então, aí, ó, deixem que a raça humana recupere esse direito sobre a natureza, direito este que lhe pertence por legado divino. Seu exercício será governado por uma razão reta e pela verdade, que vai ser a verdadeira religião, o saber. A ciência domina toda a possibilidade de você pensar em coisas abstratas. Outro pensador foi Louis Pasteur, conhecido também da gente, né? Tenham interesse, eu lhe suplico, pelos laboratórios, por essas estruturas sagradas que são os laboratórios. Exijam que sejam multiplicados e adornados. Eles são os templos da riqueza e do futuro. Olha aí, ó. É lá que a humanidade cresce e se torna mais forte e melhor. Os laboratórios. Tem uma passagem interessante, final do século XIX. Napoleão está recebendo Laplace em sua casa, e ele faz, então, uma apresentação, o matemático faz uma apresentação sobre o sistema celeste e tal, e Napoleão pergunta para ele: Senhor, eu não vi o senhor falar em Deus momento algum. Ele disse: eu não precisei desta hipótese. No século XIX, quando a ciência aflora, Deus não é mais necessário. Porque aquela explicação das coisas através de Deus não tem mais, porque agora eu já tenho explicação para tudo. Não preciso mais dele. Tá certo? Outro aqui, ó. A verdade só pode ser determinada por especialistas.
Tudo é decidido por grupos pequenos, na verdade, por especialistas isolados. Já pensou, gente, isso aí? Se tivesse um grupo de notáveis para dizer tudo o que a gente precisa saber, as pessoas não têm nada a dizer a não ser aceitar as decisões que lhes foram impostas. Já pensou isso aí? Agora, olha que interessante. 3 visões do mesmo tema. Final do século XIX, 1894. Olha só o que esse senhor Albert Michelson, ele vai dizer: as leis e os fatos fundamentais mais importantes da física já foram descobertos. O que é que aconteceu em 1900? Apareceu o quê? A física quântica, que simplesmente destruiu todo o edifício e reconstruiu uma casa nova. Isso acontece depois de uma afirmação dessa. A pessoa viu tanta coisa acontecendo, disse, não precisa mais nada. Aí, claro, ele estava errado. Aí, quando chegou em 1900, pouco depois, o Lord Kelvin vai dar aquela famosa frase dele, que não tem mais nada para ser descoberto na física, e agora o que resta são medições mais precisas. 1900, ele estava certo ou estava errado? A física evoluiu em 100 anos? O que vocês acham? Olha outro aqui, ó, John Horgan. Ele vai dizer isso em 1997, gente. Olha como acontece isso. Vai enchendo, parece que vai enchendo o tanque. A pessoa diz, é muita informação. Olha para aqui. Se alguém acredita na ciência, deve aceitar a possibilidade e até mesmo a probabilidade de que a grande era das descobertas científicas tenha chegado ao fim. Não precisa mais nada. Parece que assim, quando vai chegando no final do século, sempre aparece uma pessoa para dizer, chega! O que o outro falou. Só que 100 anos depois, né? Não aprende, gente. Esse povo não aprende. Olha só o que Kardec diz aqui, na introdução do Livro dos Espíritos, para vocês terem ideia do que é um homem antenado. Ele já sabia que ia ter essa discussão, era a sua preocupação, inclusive antes de morrer, Kardec trabalhou 14 anos para produzir a codificação. Antes dele morrer, a preocupação dele era não ter escrito nada que pudesse ser desmascarado. E ele preparou todos os livros de uma maneira tal que hoje eles são lidos, e mesmo com física quântica, com tudo, você olha lá e não tem nada que você possa dizer, não, isso aqui não. Ao contrário, as coisas que ele escreve lá atrás estão sendo hoje comprovadas, estão sendo hoje evidenciadas por uma ciência da forma dos moldes tradicionais. Haja visto o que está acontecendo hoje na medicina, quando se incorporam práticas ditas antes espirituais, dos procedimentos naturais. Os procedimentos naturais. Vocês já imaginaram um cirurgião chegar na sala de cirurgia, está o paciente deitado, e ele tem uma equipe médica espiritual do lado do paciente, e ele poder trocar ideias com esses médicos que estão vendo dentro do corpo lá e guiando, de repente, o que ele vai fazer? Vocês já imaginaram um médico que tem a mediunidade da aloscopia e ele poder enxergar, o paciente entrou no consultório e ele olha no corpo do paciente e vê lá o fígado com problema, o estômago, e ele diz assim, ó, tem problema aí. Quem quiser ver o que é isso, tem um livro chamado Médium Médico. Um rapaz que tem essa faculdade. Ele escreve esse livro, ele entra no avião para fazer um voo, quando ele sai, ele fez o diagnóstico de todo mundo que está lá dentro. Olhou, viu, identificou. Vocês já imaginaram isso? Vocês já imaginaram uma pessoa entrar num processo mental de cura e resolver desequilíbrios no seu próprio corpo através de uma ação mental? Vocês já imaginaram isso? Que avanço
não se teria no campo da medicina, das terapias? Uma reprogramação neuronal para se desvincular de traumas, para reprogramar, dessensibilizar o corpo de experiências traumáticas. Vocês já imaginaram isso? O que isso avança nos consultórios, resolvendo problemas de depressão e todas as síndromes? É muita coisa que tem ainda para se estudar. Agora, é uma fronteira que você tem que entrar. É uma porta que você tem que entrar. Então, se eu não quero entrar porque eu acho que isso é do domínio da religião, o que é que eu fico? Eu fico aqui do lado de fora, está tudo acontecendo aqui dentro, só que eu não quero ver, eu nego. Como é o nome disso hoje? Que tem um nome, o pessoal chama aí. Como é que, quando você nega uma coisa, é o nome o quê? É como? Ah, isso. Para não pensar que isso é só com vacina, isso também é consciência. Tá certo? Quem? Esse que o médico? Não. Ah, é novo, é novo. Você pesquisou aí, né? Essa internet é danada. Quantos anos ele tem? É novo ele, 69 anos. Esse que disse que acabou tudo já. Hã? Ele, dá tempo de descobrir que não acabou, né? Né? Pô, aí, ó. Quantas coisas, né, gente? Ainda tem para a gente saber. Com relação às coisas notórias, olha o que ele fala. A opinião dos cientistas é com toda razão fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que qualquer outro, que o vulgo. Mas, no tocante aos princípios novos, às coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética, visto que eles não se acham, menos que os outros, sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o cientista tem, talvez, mais preconceitos do que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista de onde mais se aprofundou os seus conhecimentos. Tem um ditadozinho que eu gosto muito, que para quem entende de martelo, todos os problemas são pregos. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere a tudo, a ação dos elementos, etc. Se eu conheço de uma coisa, é claro que eu vou interpretar o mundo a partir da minha mundividência. Não é verdade assim? Isso é na vida. Então, se tem um campo novo que eu desconheço, para falar sobre isso eu preciso estudar, compreender. Eu preciso me aprofundar para ter propriedade para poder falar. Quem fez isso, fez essa viagem de ida e não voltou. Porque 50% de chance. É pouco ou muito? Imagine numa situação binária, ou sim ou não, você tem 50% de chance. Então, quando o Pascal fazia isso, dizia, tem 50% de chance de existir Deus. Ou sim, ou não. Só que tem um detalhe. Quando você assiste a uma sessão de psicografia de Chico, escrevendo aquelas cartas consoladoras, quando você vê uma demonstração dos livros de André Luiz, aquilo que estava sendo produzido, quando Chico produzia um livro com o Valdo Vieira, que era o parceiro dele da época, ele escrevia os capítulos pares e o outro escrevia os capítulos ímpares. E depois, no final, fechava um livro. Em cidades diferentes. Quando fazia uma mensagem, Divaldo fez algumas, escritas num idioma que o médium não fala, Divaldo não fala inglês. E ele escrevia mensagens especulares, que são mensagens ao contrário, você só consegue ler botando na frente de um espelho. Em um idioma que ele não domina, você já imaginou o que é que está por trás disso? Agora, a reencarnação é diferente, porque a reencarnação você tem que ter um outro tipo de estudo. Ou seja, que existe vida após a vida, esta vida carnal, não tem dúvida.
Alguém aqui duvida disso? É engraçado isso, sabe por quê? Ninguém duvida, mas todo mundo duvida. Sabe por quê? Que na hora que do vamos ver, Deus que me livre, não é assim não? Vai que está errado. Vai que tem lá um submundo. Aí o sujeito vai lembrar de um negócio que fez com 15 anos. Se a gente lembrar o que fez com 15 anos de idade, ninguém vai para o céu. Não é verdade assim? Bom, aí o Sheldrake, por que eu estou repetindo o Sheldrake? Existe hoje no campo da... Kardec trouxe o conceito do perispírito, que vocês vão estudar bastante aqui na ULI. E o conceito do perispírito o perispírito é uma interface entre o corpo físico e o espírito. Na verdade, é o revestimento do espírito que lhe dá uma aparência. Quando você vê um espírito com forma de uma pessoa, você vai acordar de noite para beber água. Quando chegar na cozinha, tem um espírito lá, você vai ver, é uma pessoa. Aquela forma não é o espírito, é o perispírito que dá aquela forma, porque ele é semimaterial. Ele utiliza o pensamento para poder desenhar aquela forma. Quando a gente abandona esse corpo e vai para o plano espiritual, lá no plano espiritual a gente tem perispírito. Portanto, temos forma, a gente se apresenta. Quem aqui assistiu o Nosso Lar? Só para dar um exemplo aqui de filme. Pois é, aquilo tudo que vocês viram ali é formação de mente. Não tem tijolo, cimento no plano espiritual, não existe isso. Existe formação mental. É um mundo mental, esse mundo dos espíritos. Então, Sheldrake, pesquisando aquilo que ele chamava de campos mórficos, ou morfogenéticos, é claro isso, alguém já ouviu essa expressão de campos morfogenéticos? Vou contar uma história para vocês. Na década de, não sei, 50 ou 60, os cientistas fizeram uma experiência numa ilha com macacos, de uma espécie chamada macaca focaça. Essa experiência consistia no seguinte: esses macacos adoravam batatas e comiam as batatas. E eles pegaram um lote de batatas e misturaram com pó de serra. E botaram ali na areia da praia. O macaco veio, pegou a batata com pó de serra. Batata crua já não é boa, com pó de serra então, né? Não tem macaco que aguente. Aí os macacos não comiam a batata. E pronto, ficou ali a batata na praia, eles não comiam. Aí teve um dia uma macaquinha, chegou lá, pegou a batata, lavou e comeu. Quando ela comeu, opa, tem batata aqui, e começou a comer. Quem foi que começou a comer atrás dela? Os mais jovens, que são normalmente aqueles que não estão presos, né, aos costumes. Os mais velhos ficavam só de cá olhando. Ninguém comia batata, só os novinhos lá comendo. Só que chegou numa quantidade X, por isso é chamado de experimento do 100º macaco. Chegou numa quantidade X, que não só os outros macacos começaram a lavar as batatas, como também os macacos de uma outra ilha começaram a lavar as batatas. E ele chamou isso de ressonância mórfica. Ele vai analisar, não foi ele que fez essa experiência, mas ele analisando a experiência do 100º macaco e repetindo outras vezes com outros seres, com plantas, com animais, ele chegou à conclusão que nós temos campos, estruturas de campos mentais que se comunicam. Vocês vão conhecer esses campos mentais dentro da doutrina espírita como egrégoras, mentosferas, psicosfera. Quando falar de psicosfera, você já sabe o que é. É um campo mental, é um campo de informação. E esse campo serve para se comunicar. Na telepatia a gente usa isso, usa essa estrutura. Então, o Sheldrake fez pesquisa com isso. Só que se você entrar no Wikipedia e pedir lá as experiências de campos morfogenéticos de Sheldrake, vai aparecer lá um nomezinho que é perverso. Pseudociência.
E ele fez experimentos, muitos, com isso. Quem tem cachorro em casa? Aqui. Vocês já tiveram a experiência do seu cachorro, saber que você vai chegar em casa antes de você chegar? Vocês já pararam para pensar se o cachorro tem informante na rua? E tem uma espécie de Facebook lá, de rede social, que um passa para o outro. O dono passou aqui agora. Está subindo a cruz da redenção. Né? Ele escreveu um livro sobre isso. Você está andando na rua, tem uma pessoa olhando para você, e você sabe que a pessoa está olhando para você ou não sabe? Ele chamou isso de a sensação de estar sendo observado. Inclusive tem livro, ele escreve livro sobre isso. Só para dar um exemplo dessa coisa que você falou do cão, recentemente, essa semana, eu cheguei em casa, aí meu marido fez assim, eu sabia que você ia chegar. Eu disse, por quê? Não, porque há 5 minutos atrás, Bela já estava posicionada... Na porta. Na porta. Isso. E não tinha barulho, não tinha nada. Porque Isso. quando eu faço o barulhinho, obviamente que ela ouve e vem correndo. Mas ele já sabia porque ela se posicionou. Interessante, né? Interessante. Comigo acontecia... Boa noite. Comigo acontecia algo muito parecido. E mesmo quando eu trocava de carro, que eu vinha com outros carros da empresa que eu trabalhava... quando eu me aproximava da rua, Sim. ele já sabia que eu estava chegando em casa. Então. Meu cachorro avisava. Isso aí. E nós morávamos no fundo do prédio. A garagem ficava na frente do Não prédio. era nem dizer que era um negócio assim visível. Tinham 2 prédios antes até chegar a minha garagem. Pois é, gente. Isso aí, ó. São essas coisas que você procura assim a explicação. Aí tem que ter uma explicação, não é possível, né? Um cachorro que acontece aqui, que acontece na minha casa, na casa de todo mundo, isso não é um caso isolado. Vocês concordam comigo? Que tem alguma coisa por trás disso? Agora, eu vou analisar isso? Não, porque não é conveniente. Eu vou meter para nisso para quê, gente? Eu ia perguntar se esse fenômeno acontece também com pessoas, né? Porque eu tenho isso com a minha mãe. Por exemplo, às vezes eu penso nela, aí tipo, eu falo, nossa, eu vou ligar pra minha mãe, ela me liga. Na mesma hora, tipo, antes de eu pegar o celular, não mandei mensagem, nada, tô dirigindo, aí eu falo, tipo, vou ligar pra minha mãe, aí ela me liga. Ou então, tipo, eu ligo pra ela e falo, meu Deus, acabei de pensar em você. Tipo, isso acontece muito, 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 muito. Pois tipo, é. Ela já sabe que eu vou ligar, ou então eu já sei que ela vai ligar. Vocês já perceberam que é isso aqui? Está um campo. Vocês estão sintonizados no campo. É isso que acontece. Quem tem filho aqui sabe o que é isso. Só um minutinho. Vou contar uma história. Minha mãe, meu irmão, tomou uma queda em casa e quebrou uma costela. Foi no COT, enfaixou, tudo certinho. E aí, foi dormir. À noite, minha mãe acordou. Acordou porque teve o sonho de que meu irmão tinha caído de novo. E ela foi no quarto. Quando chegou no quarto, ele não estava na cama. Ele estava no banheiro. E tinha um negócio do banheiro lá dessa casa que a gente morava, que o banheiro, a porta abria para fora. Então não tinha como arrombar. Quando ela olhou pelo buraco da fechadura, meu irmão estava caído no banheiro, porque ele estava com hemorragia interna. Ninguém descobriu. Mas ela foi captada por esse lugar aí, e chegou no banheiro, e meu irmão não morreu por causa disso. Porque ele tinha 1,5 litro de sangue na cavidade do abdômen aqui. Por causa de... Quando ele caiu, o baço teve uma lesão que, quando ele deitava, aquilo diminuía a saída do sangue. Quando ele levantava, aumentava. Então, quando ele levantou para ir no banheiro, ele sentiu mal e caiu. Pois não. Também, cachorro tem essa sensação, mas passarinho também. É? Ela começou a botar comida assim na Sim. área. Eram 8 passarinhos, agora tem quase uns 1.000 que vem comer. Além de tudo, o passarinho é fofoqueiro, né? Que conta, tem comida de graça ali, fast food. Gente, isso aqui, ó. Pois não. Eu tenho um filho que foi morar na Nova Zelândia. Sim. E eu não sabia exatamente onde era a cidade e tal. E eu tinha uma certa dificuldade em ligar para ele lá, né? Sim. Então, uma noite eu acordo
chamando ela, dizendo assim, liga para Felipe, liga para Felipe, liga para Felipe, liga para Felipe. Ela, o que foi? Eu disse, não sei, liga para Felipe. Aí ela consegue ligar para ele. Ele estava no meio da rua com a família, com a mulher e o filho, porque teve um terremoto e todo mundo teve que correr para o meio da rua. Ave, mano. Aí. Eu Gente, dormindo. isso é conexão, isso não tem nada de especial. Você pergunta assim, isso é mediunidade? Não, não é. Isso é porque nós estamos conectados por ondas mentais. Então você diz aqui, o cérebro, a mente é um fenômeno do cérebro, isso aí não explica. Porque está fora do cérebro, está na conexão. Essa coisa está na conexão. Então, olha só o que Sheldrake diz, a ciência será inovadora quando os cientistas se sentirem livres para fazer novas perguntas e elaborar novas teorias. Aí sim você vai ter uma ciência que vai avançar muito, porque vai abandonar preconceitos, e eu estou falando isso porque quando a gente fala de espírito, isso é matéria de religião, haja vista o aborto, porque se a perspectiva do espírito reencarnante for algo de conhecimento, como é o H2O da água e outras coisas, não tem dúvida que ao interromper um novo corpo, uma nova vida, aquilo não é só simplesmente um processo de sugar e jogar fora. Tem outras coisas que estão envolvidas ali. É preciso tirar essa discussão do campo da religião, porque isso não tem nada de religião, gente. Isso é coisa da natureza. O espírito não pertence a religião nenhuma. Deus não pertence a religião nenhuma. Você pode até criar um seu, botar um nome, engessar, empacotar e dizer, esse aqui é o meu. Fica com ele. Mas existe o principal, que não tem nome, nem tem religião, e está na natureza. Aí, eu já fiz a aula de Deus com vocês aqui? Foi eu que fiz? Foi eu, né? A gente já falou sobre isso um bocado, né? Bom, complexidade da ciência do espírito. Olha o que Kardec vai dizer. Por que é que não é fácil experimentar espírito? Ele diz assim, ó, as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Dentro da CNPq, você faz a experiência lá e está tudo certo. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Coisa mais equivocada que você pode fazer é querer que duas experiências mediúnicas resultem no mesmo resultado final, igual. A gente já viu acontecer isso, o mesmo espírito se manifestando em lugares diferentes, é diferente. Aí você diz, mas isso aqui não é o espírito tal, porque o espírito tal, quando chega, diz, boa noite, gente da Bahia. E o outro chega lá de noite, simplesmente diz, boa noite, tem alguma coisa errada. Tem nada de errado. Não existe nada de errado nisso, porque o processo da comunicação do espírito tem entre o espírito e as pessoas que ouvem a mensagem, tem quem no meio? O médium, é por isso que chama médium. E o médium é um aparelho diferente. Você vai ter um som que é estéreo, vai ter um outro que é mono. É igual? Não tem, é diferente. Né? É diferente. Um tem 5 caixas de som, o outro só tem uma daquela pequenininha lá, é diferente. O que é mediunidade? Essa aqui é microfônica. Você desligou? Está continuando? Então, é isso. Acontece. A gente está falando de mente aí, ó. Tudo bem, gente, na boa, rapidinho. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. Então não dá para se fazer uma sistematização do resultado e querer que um cientista de Paris
funcione igual o cientista da Inglaterra. Não é igual isso. É diferente. A experiência é outra. Agora, é por isso que é difícil você fazer uma experiência dessa natureza. É difícil você submeter o espírito, botar o espírito numa placa de Petri, no microscópio, botar lá uma tomografia por emissão de pósitrons. Não é diferente. Existia, há muito tempo atrás, mediunidade de efeito físico, que o médium materializava o espírito através de uma substância chamada ectoplasma. Vocês vão encontrar isso na internet, tem muitos casos. Sai pelo nariz, pelo ouvido, pela boca. Parece aquele negócio que você usa para prender porta, para encher caixão de porta, que é uma espuma expansiva, parece isso. E aí vai dando forma ao espírito ali. E tinha uma materialização dessa, de um espírito chamado Kate King, se apresentava como Kate King, que dava para medir a pressão arterial dela. O experimento está lá. William Crookes fez essa experiência com ela, com Florence Cook, que era médium. E era outra, Eusápia Paladino, era outra médium de efeitos físicos, botou a mãe de Lombroso no colo dele. Ele era cético, não acreditava em nada, foi para uma reunião, a médium, que ele chamava de médium analfabeta, né, porque ela era uma mulher muito simples, materializou a mãe dele, que já tinha morrido, e botou no colo dele. Então, essas coisas, gente, não dá para duvidar disso. Você pode duvidar de umas coisas que você não vê, mas isso não é possível. Não é possível, é querer negar demais. Então, não dá para se fazer ciência igual, tem que ser diferente. Por isso, a doutrina espírita está baseada em 5 pressupostos. O primeiro deles, a existência de Deus. Nada disso faz sentido sem a inteligência suprema e causa primária de tudo. Depois, a imortalidade da alma. Só faz sentido falar de espírito se o espírito estiver vivo depois. Eu acho graça nas religiões, sabe o que é? O pessoal disse assim, outro dia um amigo meu, que é muito católico, ele falou assim, a gente combina em tudo, só não acredita nesse negócio de reencarnação e tal. Eu digo, e você acredita de vida, espírito vivo depois dessa vida? Não também. E a gente vai lá para o céu e tal, as crenças, né, que ele tem. Aí eu disse assim, vem cá, você acredita em Santo Antônio? Santo Antônio, famoso, casamenteiro, que o povo faz oração para ele? Me diga uma coisa, Santo Antônio chamava Fernando, quando vivia aqui na Terra, Fernando Bulhões, o nome dele. Ele era médium. Inclusive tem uma rua lá chamada Milagres de Santo Antônio, que foi quando ele se transportou para defender o pai dele, que estava sendo acusado de homicídio. Não era ele que estava lá, era um espectro dele que foi transportado. Santo Antônio está vivo ou está morto? O que vocês acham? Santo Antônio, Fernando está morto. O espírito dele está vivo. Senão não faz sentido você fazer a oração. Você vai fazer a oração para quem não existe? Quando você reza para Santo Antônio, São Francisco de Assis, você quer que ele ouça. Para isso ele tem que estar existindo, consciente, e dizendo, Paulo quer falar comigo. Estou errado nisso? Outra coisa. Quando a gente morre na crença tradicional, se a gente for bonzinho, vai para onde? Como é que você sabe que foi para o céu? Ou foi para o inferno? Se não existe consciência depois, faz sentido diferente para onde você vai? Só faz sentido se eu chegar num lugar que estiver muito quente, eu vou dizer, gente, que calor é esse? Parecendo o inferno. Será que eu vim para o Piauí, né? Como vai falar assim? Eu vim para Teresina. Com todo respeito a Teresina, mas que é quente, é quente. Bom, então, a comunicabilidade entre vivos e mortos é outro pressuposto, porque quando eu converso com o santo tem que me ouvir, eu estou comunicando com ele, mas nesse caso aqui é diferente. Nesse caso aqui, a comunicabilidade é um espírito que vem e fala. Alguém aqui já teve a experiência de ouvir ou de ver algum espírito alguma vez?
Já? Hã? Foi? Aí eu chamei meu noivo, ele está no terceiro, acho que é terceiro ciclo, né? Com a família. E aí eu acompanhava, mas tive que retornar para acompanhar a sequência. E aí eu falei com ele, acabei de ver uma pessoa passando. E eu fiquei nervosa na hora, porque não é habitual para mim. E aí ele estava muito arrepiado, assim. Aí foi uma sensação muito estranha. E foi isso essa semana. Tá vendo? Fresquinho aí, da hora, tá vendo? Alguém aqui já ficou arrepiado quando entra em casa? Já? Entra em casa, chega num lugar, sente aqui, arrepia aqui, ó, não é aqui que arrepia? Pois é, gente. É o tempo todo. Questão 459. Os espíritos interferem na nossa vida mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que vos dirigem. Boa noite. Eu estava aqui pensando e achei que eu nunca tinha visto, não. Mas eu lembrei que há um tempo atrás eu fui no interior e aí eu fui visitar a minha tia e quando eu fui para a casa dela, lá no interior tinha um passeio enorme e cada casa tinha o seu, como é que eu posso dizer assim, um pedacinho que a gente fica sentado naquele passeio. Sim, sim. E aí, quando eu fui entrar, eu vi uma senhora que é amiga dela. E eu falei ainda, né? Falei com ela, ela estava sentada, estava com a passadeira na cabeça toda arrumadinha. Quando eu voltei para a casa da minha avó, eu falei, acabei de ver Dona Mariquita. Aí o pessoal olhou para mim e fez assim, Dona Mariquita morreu? Eu falei, não, gente, não morreu, não, eu vi agora. Morreu para você, filho ingrato. Morreu para você. Então, gente, é isso, ó. Pluralidade dos mundos habitados. Isso é uma coisa que é mais polêmica um pouco, porque nós não estamos falando de colônias espirituais, estamos falando de encarnação em diferentes mundos. É você nascer em outro planeta. Parece distante isso? Pois tem relatos na Revista Espírita de um médium que vai trazer, através dessa mediunidade, ele vai trazer um oleiro do século XVI, que vai fazer pinturas sobre a vida em outro planeta. E vai dar relatos disso. O médium era Victorien Sardou, cujo pai foi um dos autores daqueles 50 cadernos. Ele vai trazer, do século XVI, ele vai trazer um oleiro que apresentava essa arte de outro planeta, como era a vida. Inclusive, no livro dos médiuns, vocês vão ver lá como é a vida em outros planetas, como é a infância, como é que é a questão dos animais, como é que eles vivem. Relatos disso. É isso que nós estamos falando, a possibilidade de você encarnar. Tem planetas melhores, tem planetas piores, planetas mais evoluídos, planetas menos evoluídos. E os espíritos encarnam lá, nesses lugares. Nós encarnamos em diferentes mundos. Reencarnação é o quinto pressuposto, que é o que a gente está falando hoje. Reencarnação é um fundamento da doutrina, porque a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista. E só faz sentido falar em evolução pensando na encarnação. Qual é a justiça de Deus que existe? Eu estou com uma menina agora, é filha de uma frequentadora lá do centro. A mãe é especial. O pai da criança é especial. Vocês já imaginaram isso? Problemas mentais. A menina nasceu agora com síndrome de Down e com problema cardíaco. Meu coração fica pequeno quando eu vejo as fotos de Gabriela, porque a vontade que dá é carregar. Tirar dali, a bichinha toda furada. Aí você olha assim e diz assim, rapaz, o que é isso? Pois não se assustem não. Ali tem, segundo relatos, ali tem um espírito de extrema grandeza encarnado naquela menina. E veio para unir a mãe e a filha.
incrível, desce nessa condição, para que a mãe possa dar testemunho à filha do amor que ela tem por essa filha. Não é a neném. A neném está encarnando com missão, gente. E aí você vê muitos casos desses acontecerem o tempo todo. E a gente fica dizendo assim, a vida não tem sentido? Vai. Tem, muito. A coisa mais errada que a gente pode dizer, eu não pedi para nascer. Boa. Nessa parte que você fala que a evolução só vai ter sentido para a reencarnação para ter evolução, né? A reencarnação só tem um sentido se houver evolução. Eu fico aqui pensando que já foi uma dúvida minha também antes, e acabou tirando... Fui ler o livro, né, do espírito e consegui tirar dúvida, que é a questão da evolução de um espírito no mundo espiritual, né? O espírito, quando estiver na vida espiritual, ele está evoluindo, entendeu? Então, não tinha como ele evoluir independente dessa reencarnação? Sua pergunta é boa. Essa é uma pergunta que foi feita para Kardec e ele ficou zangado. Ele disse assim, quem somos nós para questionar os desígnios de Deus? Mas eu vou te dar uma explicação, porque eu também tinha a mesma... Se tem escola no mundo espiritual, para que encarnar, gente? Eu vou dar uma explicação, que essa é uma explicação que vale para famílias. O corpo é um redutor energético. No corpo, espíritos de graus diversos ficam iguais. Quando Jesus encarnou na Terra, Judas Iscariotes, estou pegando aqui os estereótipos, não estou dizendo que Judas era ruim, nem nada, não estou falando de juízo de valor. Judas Iscariotes estava aqui ao lado dele, ouvindo ele falando para ele, tocando o seu ombro. Quantos abraços Jesus deu nesse homem? Quantas oportunidades foram dadas a Judas por Jesus, pelo fato dos dois estarem vivos e encarnados juntos? No plano espiritual, você sabe quando é que vai ter encontro entre Mo e Mo? Quando Mo e Mo estiverem vibrando do mesmo jeito. Os encontros na Terra são encontros necessários para espíritos que precisam, em graus diferentes, se reencontrar para refazer os seus liames de conexão. No plano espiritual, não tem essa chance. Por isso. Aqui na Terra, a gente aprende a lidar com o físico, sensório, que é difícil. Gente, habitar um corpo não é fácil. É um desafio do desapego do espírito. O espírito passa pela experiência do corpo a construir consigo mesmo uma relação de desapego. E, consequentemente, ele aprende muito aqui na Terra. Mas o maior benefício é você estar a 1 metro de um espírito com o qual você tinha desavenças terríveis e que já tinha mais de 1000 anos no plano espiritual que vocês não tinham sequer um contato, mas estavam ligados intimamente pelas conexões da mente que são ligadas por amor e pelo ódio. Percebe? No plano espiritual, isso não ia rolar. Lá no filme Nosso Lar, já que vocês viram muito, no filme Nosso Lar, a mãe de André Luiz chega para junto dele e ele diz, mamãe, vamos visitar papai? Não dá. Nem mamãe consegue ir onde papai está. André Luiz não conseguia ir onde mamãe estava, porque ele estava meio desorientado das ideias. O que aconteceu alguns anos antes, gente? Eles estavam sentados numa mesma mesa, falando um com o outro, com oportunidades incríveis de reconstrução de laços. E a gente joga isso tudo fora, porque a gente acha que isso não vale nada. Quem foi que botou esse estrupício na minha casa? É o que a gente pensa. Quem nos colocou juntos? Quem nos colocou? Foi Deus que nos colocou? Não, nós.
que nos atraímos mutuamente por essa energia mental e fomos então construindo esses nichos de oportunidade, esses feudos de oportunidade, neles nós nos encontramos hoje com o nome de família. Pensem nisso. Não há contradição alguma entre os fatos e as teorias do Espiritismo e os fatos positivos da ciência. Em lugar, portanto, de parecer ignorar o Espiritismo, os sábios devem estudar. Isso é Bozano, cientista. Trabalhou muito aí nas teorias que ainda hoje são válidas. Aonde nós podemos encontrar a reencarnação nas diversas culturas, como filosofia ou como ciência? Na Bíblia, existe uma passagem explícita, aonde lá não tem dúvida que estamos falando de reencarnação. Uma vez uma irmã minha ligou para mim, falou assim, me diga onde tem, porque ela estava fazendo um culto na casa dos vizinhos que são evangélicos. Me diga onde tem na Bíblia que existe reencarnação. Eu disse, vai lá em Mateus 17, 11 e 13, gravem isso. Olha só que a história que vocês conhecem como a história do Monte Tabor. Jesus juntou Pedro, Tiago e João e foram para o Monte Tabor. Quando chegou no Monte Tabor, Jesus se afastou dos três e foi se encontrar com dois outros seres. Quem eram? Quem sabe aqui? Quem é bom de Bíblia aqui? Elias e o outro que é o famoso Moisés. Elias já tinha morrido há pelo menos 1.400 anos. Moisés já tinha morrido há uns 800 anos, daquele episódio. Mas estavam os três lá, juntos, conversando. E segundo Mateus, Elias e Moisés estavam dizendo a Jesus o que ia acontecer com ele. Estavam dizendo, olha, o negócio vai pegar para você. Tem uma ação lá no Supremo que não vai rolar bem para você. Foi tão real, que Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, o Senhor quer que a gente construa cabaninhas para os três? Fazer uma tenda para eles dormirem? Não, eles já vão embora, fique tranquilo, eles só vieram aqui dar um recado, estão voltando para casa. Quando os dois foram embora, Jesus voltou, disse, não conte para ninguém o que aconteceu aqui, segredo. Aí um virou para Jesus e disse, Senhor, estou curioso. Não seria importante que, ou não seria real, ou não é o fato, de que primeiro deveria vir o Elias, para depois vir o Messias? Uma vez que Jesus já estava como Messias e o Elias chegou depois? Essa era a dúvida dele. Jesus estava ali com 30 anos, 32 anos de idade, e chegou Elias depois. Mas não seria o normal Elias ter vindo antes? Olha a resposta de Jesus. Em verdade, ele já veio, mas eles não o reconheceram. E Mateus, não satisfeito, escreve embaixo. E todos, naquele momento, souberam que ele estava falando de João Batista. Para quem conhece um pouco da história, João Batista era filho de Isabel, ou Elizabeth, que era prima de Maria, e Jesus é 6 meses mais novo do que João. João chegou 6 meses depois, Maria apareceu grávida. Então, aqui não tem dúvida não, gente. Como é que Elias, morto 1.400 anos antes, chega com João Batista, que passou na barriga de Elizabeth, que nasceu? Isso é o nome disso, é reencarnação, sem dúvida. O povo diz assim, o que é da água é da água, o que é do Espírito é Espírito, é importante nascer de novo, que está lá em João. Não, isso aqui, ali é figurado. Aqui não, aqui é explícito, não tem dúvida aqui, estamos falando de reencarnação aqui. Na Bíblia, tem reencarnação? Tem. No Bhagavad Gita, tem também.
conversa de Krishna com Arjuna, né? Ele vai dizer sobre essa vida. Na verdade, a tese dele é que ninguém morre, nem ninguém nasce. Estamos sempre eternos, com aparências eventuais, manifestações eventuais, que nós chamamos de vida. Mas estamos aqui presentes nos ciclos, inclusive os ciclos são todos evolutivos. Gente. Se você olhar lá na roda do Sansara, você vai ver nascer, renascer, morrer, não sei o quê, você vai ver rodando no mundo de Maia, do mundo ilusório, até o momento em que o espírito sai daí, porque ele não tem mais nada para aprender com esse negócio de carne, de ressurreição, reencarnação, matéria, dinheiro, cobiça, egoísmo, ilusão da separatividade, acabou tudo. Aí ele voa, né? No Bhagavad Gita, lá na Grécia, lá na Pérsia, também é a mesma coisa. Os gregos acreditavam num negócio chamado de metempsicose. A metempsicose é a possibilidade de você reencarnar num ser menor do que um ser humano. Vocês vão ler isso aqui, eu peço só que vocês leiam, não com o olhar do século XXI, pelo amor de Deus, que os fracos encarnam como mulheres. O homem fraco, quando o homem é meio tímido assim, ele reencarna como mulher. Não olhem isso com os olhares do século, olhem com o olhar de um grego. O que eles estão dizendo aí? Que quando você está aqui, que você não tem a sua finalidade, você não exerce a sua finalidade, você renasce de uma forma menor, que você gasta. É como se você gastasse um karma, gastasse um recurso espiritual, e, portanto, você dá um downgrade, aí você acumula de novo para voltar. Da mesma forma que você vem para baixo, você pode ir para cima, você pode reencarnar como um Deus, você pode reencarnar como uma figura grandiosa. Mas tudo tem a ver com nascer de novo. Olha o que Platão dizia, aprender é recordar, porque, segundo ele, a gente já viveu, sabe. Agora estamos vendo de novo, estamos recordando. Jáblico diz assim, a justiça de Deus não é a justiça dos homens. O homem define justiça sob o ponto de vista da sua vida atual e seu estado presente. Olha o que a gente estava falando. Deus define relativamente às nossas existências sucessivas a universalidade das nossas vidas. As penas que nos afligem são muitas vezes castigos de um pecado que a alma se tornou culpada em vida anterior. Deus nos oculta as razões disso aí. Não devemos, porém, deixar de atribuir isso à sua justiça. Não é uma questão de pecado, hoje a gente sabe disso. Não é uma coisa de castigo, é uma coisa de consciência. Você, quando está com a consciência culpada, e você está ali remoendo sua culpa, tem coisa pior do que isso? Não precisa ninguém vir de fora apertar a campainha do seu juízo, não, porque você já está fazendo isso normalmente. Agora, pensa você fazer isso 300 anos. Como é que o Espírito chama isso? Inferno, gente. Inferno. Por isso a gente tem que começar a cuidar do corpo e da alma. Porque quando a gente não tiver o corpo, é a alma que está rolando ali, né? Tá trabalhando. A gente precisa trabalhar isso. Reencarnação não é só o ciclo. É um ciclo de oportunidades sucessivas para o aprimoramento. A reencarnação vai aparecer no Evangelho segundo o Espiritismo como a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira é o amor, a segunda é a reencarnação, que é através da reencarnação que a gente se encontra, reencontra, tem oportunidades infinitas, não é? Para que a gente possa realizar coisas de maneira, não é, com possibilidades infinitas, oportunidades infinitas e possibilidades infinitas. Isso é muito bom. Olha aí, ó, Virgílio, todas essas almas, depois de haverem durante milhares de anos girado em torno dessas existências, ou no Elísio, ou no Tártaro, está vendo de onde vêm essas crenças antigas? São chamadas por Deus em grandes enxames para o rio do esquecimento, que era esse Létis, a fim de que, privadas da lembrança, revejam os lugares superiores e convexos e comecem a querer voltar ao corpo. Os espíritos dizem que nós pedimos a encarnação quando começamos a vislumbrar o que é um espírito avançado. Que o espírito diz assim, meu Deus, eu quero isso aí para mim. Como é que eu faço isso aí? Não, você tem que voltar lá
e perdoar aquela pessoa que você só fez machucar até hoje. Como é que eu faço isso? Eu tenho que esperar ela encarnar. E ela vai encarnar quando? Daqui a 500 anos, que ela está sem vontade de encarnar. Então você fica aí com sua dor, 500 anos até ela voltar. Aí a gente volta, passa no rio do esquecimento e se encontra aqui na Terra e acha que, poxa, que pessoa chata, que pessoa desagradável, meu Deus, porque essa pessoa, quem botou esse estrupiço na minha vida? Meu Deus, que carne de pescoço, que isso, que aquilo, ah, vou embora. Acabou, mais 500 anos, tá bom, né? Para voltar de novo. Para quem tem eternidade, o que são 500 anos, não é verdade, gente? Paulo. Oi. Já passou aí alguns slides e me deu vontade de falar. Quer que eu volte? Não. É só que agora eu, né, tô até nervosa um pouquinho. Emocionada. É. Eu sou uma irmã mais velha, né? E irmã de pai e mãe, eu tenho mais uma irmã. Um momento. Aos 3 anos, eu tinha 3 anos e minha irmã tinha 6 meses. Meu pai, que era cearense, ele foi passar um Natal com a família dele, que minha mãe não conhecia. E ele foi e nunca mais ele voltou. E eu, com 3 anos, fui crescendo até 11 anos, sentindo muita falta dele. Um belo dia não, né? Um dia triste, com 11 anos, eu decidi que nunca mais ia chorar por ele, porque eu entendi naquele momento que ele nos abandonou. Enfim, cresci e aos 38 anos, eu sempre falava assim, né? Meu pai foi abduzido, brincando, né? Com, assim, para deixar a coisa mais leve, e, ao mesmo tempo, com 38 anos, eu, conversando com uma amiga minha, no caminho do trabalho, ela foi reclamando do pai dela, e eu disse, menina, por que você não liga para ele, conversa com ele? E ela disse, ele não é assim, como é que a pessoa abandona a filha e tal. Aí me veio a lembrança de meu pai. Aí eu disse assim, você já ouviu a história de meu pai? Ela disse, não. Aí eu contei a ela. E ela disse assim, procure. É tão fácil procurar. Se você botar na internet, entre aspas, você procura. E aí, depois de 35 anos, entrei na internet, no Google, botei o nome dele. Foi tão simples. Eu encontrei 3 links. Um deles era uma lista de pessoas que tinham movido uma ação em Eusébio, no Ceará. Eu não tinha número de documento dele, eu só tinha o nome. Eu sou registrada, né? Então, o nome de meus avós também tem. Até que eu consegui falar com o advogado. Uma amiga, botando entre aspas, conseguiu os dados do advogado, uma amiga falou por mim, porque eu não tinha como falar, né, nervosa, emocionada, e ela falou com ele. Sua filha, o advogado conseguiu, ele disse que era para dar o telefone. E eu sei que eu comecei a ter contato com ele, né? Ele muito emocionado, eu também. E aí eu contei minha mãe, filha, que bom. Aí fui falar para minha irmã, ela não quis nem saber. Isso foi há 11 anos atrás. Mas, depois de 6 meses, eu tive como ir lá. Eu fui com minha filha, e eu conheci ele, conheci a família dele, conheci meus parentes, né? E, assim, era engraçado, porque todo mundo primeiro chorava, depois as pessoas começavam a dar risada e tal. Todo mundo sabendo a minha história. Para resumir, porque é longa, eu tive lá mais umas 4 vezes. Nessa última vez eu fui porque ele estava já em estado terminal.
E durante todos esses anos, depois que eu reencontrei, ele sempre queria falar comigo, sempre muito próximo, muito apegado. E o legal de tudo é que minha irmã nunca quis ir saber dele, nem falar com ele. Mas, quando eu soube que ele estava de câncer, eu conversando com minha amiga que está aqui, ela, não, você vai logo lá. Porque, assim como pode demorar, pode ser rápido. E eu fui, convenci minha irmã numa frase. Eu disse, eu não acredito que você venha ao mundo por duas pessoas, e ele vai embora e você não vai conhecer ele. Porque ela não conhece ele. Não conhecia. E aí ela foi comigo, só nós duas. Quando a gente chegou lá, ele já estava no hospital. No outro dia, eu fui com ela lá. Ela acolheu ele, porque ele estava com Alzheimer, mas ele lembrava ainda assim da gente, de mim. E, no primeiro momento que eu apresentei ele a ela, ele olhou para ela e falou assim, cadê sua mãe? Foi a primeira lembrança dele. Ela abraçou ele, falou com ele, e eu voltei para dormir com ele nesse dia. A gente foi embora, e 10 dias depois ele faleceu. Mas ele precisava tanto de mim, ele não conseguia mais defecar, e ele ficava mais de 8 dias sem defecar, ao ponto de eu ligar para ele, fazer chamada de vídeo, e eu dizer assim, pai, eu te amo, você me ama. Aí ele, amo. Eu amo, filho, eu amo. Eu falei, pai, faça isso por mim, faça cocô, e em 20 minutos ele fazer. Então, essa coisa toda da reencarnação, do propósito que a gente vem, né? Eu poderia ter uma raiva dele, mas eu não consegui, graças a Deus. Ele foi, eu perdoei, minha irmã perdoou ele. Né? Isso. Ó, gente. Como é seu nome? Ellen. Obrigado, Ellen, por você dividir com a gente esse momento seu. O que Ellen traz aqui não é novidade. O que Ellen traz para a gente é o que existe de mais normal que vocês podem imaginar, gente. Esses reencontros. Sabe o que eu diria para Ellen se Ellen dissesse assim, eu não perdoei meu pai? Eu diria, Ellen, você só é o que você é hoje porque seu pai fez o que fez. Você não sabe o que você seria hoje se ele não tivesse ido embora. Então, a gente tem que pensar que, às vezes, a encarnação é dura para todos, porque nós nos encontramos na ignorância. Mas, por trás da nossa ignorância, existe uma lógica inexorável, que é o desenvolvimento do espírito. Parabéns. Na próxima, vocês vão se encontrar. E o amor vai florescer. Fique tranquila. O mais difícil você já fez. Então, como é que são feitas as investigações? Eu vou ter que passar rápido aqui por causa do nosso tempo. Como é que são feitas as investigações da reencarnação? São feitas basicamente usando lembranças de vidas passadas. Existem as lembranças de vidas passadas do processo terapêutico, que não necessariamente são lembranças de vidas passadas, não precisa ser. Basta que a pessoa diga que está valendo. Mas nós estamos falando aqui de investigação, de um espírito chegar e lembrar e dizer assim, olhe, eu fui fulano em outra vida, e morava na casa tal, da rua tal, casado com fulana, sou filho de cicrano, e quando você ia lá naquela casa da rua tal, de uma pessoa que nunca foi vista, e de repente você chegava lá e batia tudo, e a pessoa, inclusive a criança, reconhecia todos, chamava pelo nome e até pelo apelido. Isso foi realizado na Universidade de Virgínia, até hoje é pesquisado na Universidade de Virgínia os casos da reencarnação. Na Índia,
muitos casos, então tem estudos lá, inclusive pesquisadores, tem o Banerjee que veio no Brasil, inclusive, aqui no Brasil tinha o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que fazia pesquisas desse tipo, marcas de nascença, crianças que vêm com marcas no corpo parecidas com parentes ou outras pessoas que tinham aquelas marcas, às vezes provocadas por acidente, por exemplo, crianças que reencarnavam, pessoas que tinham morrido de um acidente de bala, por exemplo, que traziam no corpo a marca do tiro. Isso não tem nada a ver com genética, isso tem a ver com mente. E essas experiências, pesquisas de milhares de casos, isso deu origem aí a livros que estão aí, né, 20 casos sugestivos de reencarnação, do Dr. Ian Stevenson, um pesquisador conhecidíssimo. Esse cara foi o cara que foi financiado pela Xerox, desenvolveu essas pesquisas no mundo inteiro, realizou essas pesquisas e deu lugar aí a essa universidade, até hoje, trabalhar com o Dr. Jim Tucker. Vocês entram na internet lá, tem vários casos disso aí, um menino que reconhecia que ele era um piloto de avião, e ele vai lá depois, reconhece o avião, o navio, reconhece os amigos que serviram com ele. Ramendranath Banerjee, né, que estudava os casos, milhares, 3.000 casos ele estudou lá na Índia com relação a isso, não é? E mais alguns outros. Patrick Dureau, Edith Fiore, que tem livros também bastante interessantes sobre vida depois da vida, Ellen Wambach. Ellen Wambach foi pesquisada, inclusive a obra dela, quem pesquisou bastante foi Hermínio de Miranda. Tem um livro de Hermínio de Miranda sobre a obra de Ellen Wambach. Dr. Brian Weiss, que faz esse trabalho também, muitas vidas, muitos mestres, só o amor é real, a cura através da terapia. Aí você tem Hans Tendan, que é outro também, que trabalha com vidas passadas, do ponto de vista terapêutico, muitos. Aqui no Brasil, a Universidade de Juiz de Fora, a USP, já tem estudos voltados para a questão da reencarnação, a questão da mediunidade. Hoje já temos a medicina e espiritualidade como cadeira dos cursos de medicina. Avançou bastante, e a gente tem que entender que isso é um movimento natural de incorporação na ciência de um novo saber. A reencarnação é muito interessante isso aí, porque essa história das crianças que lembram, eu tenho um caso, vou contar rapidamente por causa do tempo, mas a minha filha mais nova, ela veio e apareceu para mim em casa antes de minha mulher engravidar. Quando ela engravidou, eu dei risada, e quando ela me disse que era uma menina, eu dei mais risada ainda, eu não contei para ela. Nada disso eu contei para ela. Depois que eu soube, foi que eu contei. Ela veio antes, me avisou. Eu sei como é. Ela é mais ou menos assim, baixinha, e tal, cabelo grande, moreninha, vai ficar ali, ó. Ela assim no corredor, dando risada. Eu me lembro de ter dito para ela, o que você está fazendo aqui? E ela só fazia rir para mim. Essa aí, ó, Ellen Wambach, ela, grande pesquisadora. Se a lembrança de vida passada não passasse de fantasia, seria de esperar que as imagens fossem proporcionadas pelo nosso conhecimento consciente da história. É o que ela está falando de crianças que lembram. Tem um livro, Minha Vida em Outra Vida, que está em livro, né? E está em filme também. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Caso real de uma mulher que vai em busca dos filhos. Ela reencarna e vai em busca dos filhos que ela teve que abandonar por causa da pobreza extrema e tal. Ela reencarna e volta para pegar os filhos. Caso real, está lá, Minha Vida em Outra Vida, vale a pena ver. Quando as imagens se contrastam com o que imaginamos ser verdadeiro, e não obstante, após cuidadoso estudo, se revelam exatas, temos que rever o conceito de que a rememoração de vidas passadas é fantasia. Tem que considerar isso como algo mais. Aí vem uma questão que aqui é só para a gente pontuar, eu já falei sobre isso na aula sobre Deus. Questão 132, qual é o objetivo, não é, da encarnação? O objetivo da encarnação é fazer os espíritos chegarem na perfeição. Vai crescendo, vai aprendendo, vai perdoando, vai amando, vai reconstruindo laços e, de repente, olha o tamanho do espírito.
É assim que vai, gente. É o tempo, é inexorável. Qualquer um de nós vai chegar nesse lugar. Pode ficar tranquilo. Agora, você pode chegar mais rápido, mais lento, vai depender de quem? Da gente. Então, isso aí, ó, Deus impõe a encarnação com o fim de fazer os espíritos chegar à perfeição e também de ocupar a parte que lhes cabe na obra da criação. Para isso, não faz sentido a gente chegar aqui lembrando, porque senão a gente ia jogar para a torcida, concorda? Então, o bom é que a gente esquece. Você sabe por que é legal a gente esquecer? Porque quando você recebe em casa um neném, ele é um Kinder Ovo. Você não sabe a surpresinha que está ali dentro. E graças a Deus você não sabe, que se você soubesse, quando você visse chegar o cara que te matou, você largava. Mas, no entanto, você não sabe, o que você faz? Ô, meu pai, dou minha vida por você. Graças a Deus tem isso. Fiquei muito agoniada, assim, né? Porque era uma coisa nova, também não estava esperando, não foi planejado. E aí eu fiquei cheia de medos. Eu fui numa reunião mediúnica e um espírito conversou e disse para mim que era alguém que eu precisava reencontrar. Que ia me trazer muitas felicidades, mas não fala, não deu detalhes, mas disse que era alguém de um outro momento que eu precisava reencontrar. Sempre é, viu? Sempre é. Boa. Você está grávida? Ah, que legal. Seja bem-vindo. Tomara que ele me ouça agora. Então, a gente esquece, questão 394 aí, ó, a lembrança das individualidades teria gravíssimos inconvenientes. Por isso a gente esquece, gente. Aí chega aqui, esquece e faz essas coisas, a gente se separa e a vida junta. A vida junta. Vocês já devem ter exemplo. Todo mundo aqui deve ter um caso, pelo menos, disso. O aprendizado, passando pela feira da ignorância, adquiriu experiências mediante as quais pode discernir entre o que deve e o que não deve ser lícito realizar, e optando por essas ações, bem-estar sem os efeitos perniciosos, aqueles que se tornaram desgastantes e afligentes. Acabou, passou, aprendeu, acabou. Joana de Ângeles deixa a gente tranquilo. Passa, gente. Olha o que Leon Denis vai dizer, ó. A alma deve conquistar, um por um, todos os elementos, todos os atributos da sua grandeza, seu poder, sua felicidade. E para isso ela precisa do obstáculo da natureza resistente. Está vendo aqui? Olha o Denis respondendo nossa pergunta. Hostil mesmo, da matéria adversa, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços e formam a sua experiência. Livro belíssimo chamado Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vale a pena vocês terem esse livro em casa. E aí a questão 191, em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus. A resposta dos Espíritos. Na justiça de Deus e na revelação. Um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. E para finalizar, uma mensagem de Joana. Nunca te entregues à desesperança, ao abandono. Não és uma pedra solta no leito do rio do destino, a rolar incessantemente. Tens uma meta que te aguarda e que alcançarás. Penetra-te mediante a reflexão e descobre as tuas incalculáveis possibilidades de realização. Para frente, para o alto, sempre. Aí, se vocês quiserem saber como é que faz isso, vem no seminário, Aprendendo a Viver como Espírito, e dá uma praticada nisso aí, não é não? É isso aí, gente. Fiquem com Deus, que assim seja.